Bem-vindos a mais um MAcast e estamos aqui para fazer mais um episódio falando um pouquinho mais sobre segurança eletrônica. E o tema de hoje é insights e tendências para instaladores e integradores de segurança eletrônica. Meu nome é Diego Poli, eu sou consultor comercial da parte de projetos, atendo clientes no perfil de projetos. Eu estou aqui com o Luciano, que é o nosso especialista em segurança dentro da MA, e também o Thiago, que é consultor externo e também trabalha na área de projetos da MA. Quer dar alguma palavrinha? Então, bem, pessoal, oi? Tudo certinho? Bom, pessoal. Bem, Diego. Então, primeiro, começando a falar sobre segurança eletrônica, né? O que vocês acham, como é que está o panorama atual da segurança eletrônica na parte da instalação, né? Voltando à parte de instalação, dos instaladores, das empresas que fazem a parte de instalação, o que vocês, pelo conhecimento que vocês têm, né? O que vocês acham, como é que está hoje? Hoje o mercado, né, ele fica bem dividido na questão da parte dos instaladores, né? Onde tem os instaladores, esses que a gente conhece, né? Que normalmente tem ali o seu carro com uma escada em cima, que fazem instalação em residência, pequenos condomínios, pequenos comércios. E aonde também a gente tem já integradores, né? Que tem já uma empresa, já tem uma sede, já tem um grupo de funcionários, já tem uma equipe mais elaborada, já mais montada. E os grandes integradores, que daí sim são voltados à parte de projeto, que daí atuam justamente com projetos maiores, grandes condomínios, grandes centros comerciais, shoppings e assim por diante. Mas eu percebo uma mudança, tá? Normalmente, né, tu via que era o instalador, né? Como tu comentou, onde o escritório era o seu carro, e tu percebe que o pessoal vem se profissionalizando. E principalmente empresas que trabalhavam com infraestrutura, né? O cara que trabalhava só com infraestrutura e que foi migrando para a área de segurança, o pessoal da área de TI, principalmente. Né? Eu vou aumentar isso. O pessoal da área de TI, então, que já entra no cliente pensando na infraestrutura, pensando em toda a solução, e esse profissional acaba fazendo também a parte de segurança eletrônica. Então, eles trazem também, ajudam a trazer mais tecnologia para dentro do cliente. Até se tu for ver realmente por esse lado, tem a questão também de um outro tipo de cliente integrador, que são os provedores, né? Hoje tem muito provedor que já está dentro da residência, já está no comércio, já está lá dentro da indústria prestando o seu serviço. E também tem uma maneira de aumentar o ticket dele dentro dos clientes dele, da carteira já existente, ofertando produtos de segurança, desde uma câmera que seja comunitária ali para os moradores da rua, ou um projeto específico para o morador ou para aquela empresa. Então, hoje, realmente é um mercado também que outros prestadores de serviços que até então não tinham essa visão, conseguem começar a pensar nesse mercado e em trabalhar também com a parte de segurança. Verdade. Legal. Um dos pontos aqui que a gente vai estar falando é a questão do futuro do setor. A gente pegar desde o passado, né, como é que era as instalações antes e hoje para o que está se encaminhando. Né? A gente vê a tecnologia, ela deu um boom de uns anos para cá, ao ponto que antes só tinha uma maletinha de ferramenta. Hoje tu já tem um notebook ou com o celular tu já tem a configuração, a instalação do equipamento. Como é que vocês enxergam essa parte do avanço da tecnologia dentro dessa parte de instalação? Se tu pegar, por exemplo, a parte de alarme, antigamente tinha alarmes que tu tinha que fazer a programação, muitos nem tinham programação, ele era assim e no máximo tu podia mudar um jumper, alguma coisa para ativar um setor ou desativar um setor. Depois já veio, né, centrais um pouco mais elaboradas com algum tipo de configuração, mas até então física local lá na central, via teclado. Depois já veio as centrais programáveis que tu conseguia fazer programação via notebook. Via fax modem. Entreguei a idade agora. Eita. E depois começou a ter realmente a questão do aplicativo, como tu aumentou, da questão do celular, né? Então hoje é difícil tu entrar hoje no mercado sem oferecer isso para o cliente, né? Dificilmente uma empresa pega uma marca, um produto para instalar, para configurar, não só ela como o próprio cliente final,
eles acabam optando por ter uma central, algum tipo de CFTV, que além de eu ver na minha TV, ter lá a gravação caso eu precise buscar uma gravação, eu também ter o acesso em tempo real aonde eu estiver através do celular. O perfil do cliente mudou também, né? Antigamente tu tinha o cliente onde ele aceitava algo mais simples, onde era... A gente falava em segurança eletrônica e lembrava do alarme, do sistema de alarme básico ali. Hoje o cliente não, ele está conectado, ele usa o celular para tudo, para banco ou para qualquer outra coisa, e para segurança eletrônica não é diferente. Então, o que não estiver dentro do celular do cliente não aparece, não é lembrado. E para o instalador, né, ele tem que pensar nisso, e se o cliente já tem isso, ele, como ferramenta de trabalho, tem que usar muito mais. Então, hoje é básico um instalador, está modernizado, está digitalizado e está sempre evoluindo, sempre procurando treinamento. O que a gente falava antes, que a gente percebe uma mudança do mercado e o profissional mudando também, vai encontrar isso. O cara que não se profissionalizar, que não buscar atualização, vai acabar saindo desse mercado. Até as próprias funções que os equipamentos trazem hoje, né? Exatamente. Antigamente, tu pegava um manual de um determinado produto, era uma folha com alguns tópicos específicos sobre aquela configuração o que ela tinha de permissão para fazer. Hoje em dia, tu já tem manuais bem mais elaborados, né? Muitos são até normalmente online. Era exclusivo para algumas pessoas, né? Hoje já está mais aberto. Então, a gente tem essa questão também de quanto mais funções, mais conhecimento tu tem que ter para ativar essas funções e fazer elas funcionarem, né? Tu puxou um ponto que seria já o próximo, um próximo contexto aqui para a gente abordar, a questão do impacto do avanço dessa tecnologia para o futuro, né? Porque o técnico hoje, ele tem um entendimento, mas está tão acelerado o processo de crescimento, da tecnologia avançar, que ele também tem que acompanhar esse crescimento, ele tem que acompanhar esse avanço, né? Então, qual que seria um impacto para quem está nos assistindo, né? Quem é instalador, quem trabalha com a instalação eletrônica, de sistema de segurança eletrônica, qual que é o impacto que ele vai ter lá na frente se ele não se modernizar, se atualizar? Na parte do alarme, para te ter uma ideia, muitas empresas hoje já estão tentando não trabalhar com central de alarme e sensores. Elas estão indo justamente para câmeras que têm analítico, que têm inteligência, para que a câmera faça a função que um alarme fazia. Então, se o integrador está acostumado apenas a instalar aquele alarme antigo com sensor, puxando a fiação até a central, se ele não se adequar ao mercado e não se profissionalizar, não treinar, não buscar conhecimento, vai chegar num ponto que cada vez mais clientes vão procurar esse tipo de serviço de inteligência e ele vai ficar para trás do mercado, vai ficar obsoleto. Então, realmente é um ponto bem importante de comentar, essa questão do agregar conhecimento, né? Então, toda essa questão de troca de tecnologia, de melhorias, né, na tecnologia, sempre vai envolver adquirir novos conhecimentos, né? Aquele cara que aprendeu a configurar, a trabalhar com uma central de 5, 10 anos atrás e não se adequar ao mercado do que tem hoje dentro do mercado, vai acabar ficando, infelizmente, sem trabalho, sem emprego. É verdade. A geração do cliente mudou, a geração do instalador tem que evoluir junto, né? Como a gente comentou antes, o cliente hoje quer tudo conectado, quer ter essa gestão na mão, na palma da mão. Então, o instalador tem que evoluir para entregar isso. Né? Isso muitas vezes vem até do próprio fabricante, né? Na questão comercial, né? Porque um fabricante que divulga que a central dele, o produto dele tem determinada função, muitas vezes é o gatilho para que aquele cliente lá, ao final, que é o dono da residência, do comércio, opte, queira aquele fabricante, aquela marca, porque ele quer aquela função. E quem hoje não pesquisa, né, não dá um Google antes de procurar alguma solução, procurar um profissional no mercado, saber o que vai comprar,
É difícil tu não dar uma pesquisada antes de procurar ou antes de comprar alguma coisa. Então, exatamente o que tu falou. O fabricante anuncia, o fabricante faz a propaganda da sua solução, o cliente fica sabendo e vai cobrar do instalador. Então, o instalador vai ter que ter, é obrigatório que ele se profissionalize. Vai chegar e vai também, dizer, não, né? mas esse produto aí eu não sei instalar, não sei configurar. Pois Ou é. vai falar mal às vezes, né? Vai dizer, não, isso daí não é presta. bom. Não, peraí. Não é bom porque Não. talvez ele justamente Ele não não tenha a saiba. habilidade de instalar, né? Justamente porque ele não Exatamente. foi atrás do conhecimento. É isso aí. Trazendo na questão de tecnologias, né, existe a integração de vários sistemas. Hoje, eu consigo interligar uma câmera que tem uma saída de alarme numa central de alarme que está ligada a uma central de monitoramento onde vincula diversos sistemas. Como é que vocês veem essa integração daqui para frente? O que vocês... Como que vocês veem essa integração nos dias de hoje com todas as tecnologias envolvendo num produto só ou numa solução única? Hoje a gente já tem desde vamos dizer, do produto já inicial, né, do fabricante, né, hoje no nosso portfólio Intelbras, onde eu já tenho, por exemplo, câmeras com detecção de movimento. Então, dependendo do meu cenário, eu não sou obrigado a ter um alarme e uma câmera. Eu posso fazer com que a câmera detecte o movimento e me notifique. Para quando o meu filho chegar da escola, eu monitorando a porta, por exemplo. Se, por exemplo, o meu pet estiver circulando dentro da casa, do apartamento, me notificar para mim ver o movimento dele. E aonde eu já tenho projetos um pouco mais elaborados, onde eu consigo fazer linha perimetral, abandono retirada, que daí já envolve a questão do software. Então, hoje, mesmo sendo um produto de entrada, vamos dizer, do fabricante da Intelbras, a gente já tem algumas inteligências, algumas funções que a gente consegue substituir um alarme. E em projetos mais elaborados, que inclusive, né, a parte de projeto que vocês atuam, justamente para agregar linha virtual, abandono retirada, algum reconhecimento facial, câmeras hoje que a gente tem inclusive no mercado com leitura de placa, né, que a gente não precisa mais fazer aquela antiga autenticação por tag, a gente faz diretamente pela placa. Então eu vejo que vai atender ambos os públicos, né, desde o público uma residência, um pequeno comércio, eu já tenho algum tipo de função diferente para propor, como num produto com valor mais agregado, onde eu vou ter mais funções e mais integrações, né? Tanto vinculando o disparo de uma câmera com um sensor de alarme, vinculando o disparo de um sensor de incêndio com uma câmera. Então, eu já consigo ter esse tipo de integração, né? Hoje até na linha 8000 tu já tem um sensor de alarme que já tem a câmera, né? Que tu já tem uma fotinho do meliante. Exatamente. Uma foto tu já tem o melhor dos dois mundos de forma prática e fácil, né? Isso. Tanto para o instalador quanto para o cliente. Tudo sem fio. Mas é muito interessante tu ver essa evolução para quem começou lá de trás, instalando uma câmera convencional, que não tinha inteligência nenhuma naquilo, era algo bem simples. Sim. E hoje você falar numa câmera com IA... Só preto e branco ainda, né? Exato. Lá nem colorido. Isso, preto e branco. As mini câmeras, né? Isso aí. E você hoje tem uma câmera com IA que te dá uma série de funcionalidades, desde a linha de entrada até uma linha de projeto, onde tu vai conseguir ter metadados, trazer informação junto com a imagem. E eu acho que isso vai caminhar cada vez mais junto, né? Você ter os sistemas integrados e os sistemas trabalhando como se fossem uma coisa só, né? Então, CFTV, alarme, controle de acesso, alarme de intrusão, tudo numa única solução. Bacana. E aí a gente vai para um ponto que a gente fala de segurança em nuvem. A gente junta tudo isso que a gente pegou e joga para segurança em nuvem. O que seria segurança em nuvem e como que funciona? Hoje, numa câmera, por exemplo, vamos dizer, de entrada, eu tenho a parte de função em nuvem para, por exemplo, se eu quiser ter uma gravação redundante. Então, por exemplo, se eu tiver uma câmera instalada na minha casa na praia, com um cartão de memória, eu acesso aquela câmera, eu posso buscar uma gravação para ver um determinado evento que ela me gerou, ou querer ver como é que foi o tempo, o dia lá na praia, se teve sol, se teve chuva. Mas, por exemplo, se alguém entrar e vir a furtar essa câmera,
Hoje eu perco a câmera e perco a gravação. Eu não tenho acesso, não consigo nem Essa seria uma visualizar desvantagem desse sistema. quem me novo. roubou a câmera, exatamente. Com o sistema de gravação em nuvem, eu gravo redundante, ou seja, eu gravo essa imagem no cartão e gravo essa imagem num serviço de nuvem. Então, quando acontecer essa situação de me furtarem a câmera, por mais que a câmera física eu tenha perdido e o cartão, eu vou ter aquele momento, aquela gravação, assim como no cartão, na nuvem. Então, eu posso buscar essa gravação, visualizar, tentar identificar rosto, ver quem foi a pessoa que furtou para tomar as devidas providências junto à polícia. E na questão hoje, a gente tem muito nessa questão do software, né, Thiago? Né? Muitos softwares aí, o Defense, os softwares de portaria remota, que trabalham justamente com a parte de serviço de servidor em nuvem. O que é o servidor em nuvem? Para mim ter, por exemplo, um sistema de controle de acesso num condomínio, voltado à segurança. Mas eu preciso também fazer com que os moradores saibam a hora que o filho chegou, a hora que a mãe chegou, o síndico saber se quem esqueceu a porta aberta, alguma coisa nesse sentido. Normalmente, um condomínio tem que ter um investimento alto na questão de ter um servidor físico local para fazer esse sistema funcionar. E hoje, muitos softwares do mercado, né, inclusive softwares que a EMEA trabalha, tem esse serviço de eu conseguir hospedar e instalar o software num servidor em nuvem. E nesse servidor em nuvem o custo é bem menor. Eu consigo ter uma função muito melhor, que eu não preciso me preocupar em questão de redundância de energia, né? Se lá onde fica o servidor normalmente já é um local onde tem no-break, tem link de internet redundante, e eu evito de ter esse custo com o servidor. Então, todos os equipamentos do condomínio ficam conectados a esse servidor em nuvem, e eu, usuário, vou acessar esse servidor pelo aplicativo do meu celular e vou fazer acessos, vou criar QR Codes, vou verificar históricos, e o síndico pode ter uma autonomia maior de cadastrar usuários, retirar usuários, entre outras funções. Sim, tu consegue integrar soluções de uma forma até mais fácil, né? Isso, exatamente. E sem ter esse custo da máquina, né? Exato, tu não tem aquele custo inicial para startar o projeto, né? Normalmente tu já faz algo que é mensal e tu não precisa comprar uma licença, tu não precisa comprar um servidor, um hardware, né? E tu faz o pacote. Então, isso é uma vantagem. A gente viu há pouco, né, com a questão das inundações aqui no Rio Grande do Sul, muitas empresas que tinham toda a estrutura física, né, infelizmente perdendo isso. Então, você tem lá o gravador, né, de forma física, o servidor de forma física, e se você não tem um backup disso, como você falou, se você não tem algo linkando isso com a nuvem ou com algo externo, você perde toda essa informação, você perde o teu sistema, você tem que fazer um outro investimento para depois repor isso, e a nuvem te traz essa facilidade. Eu conheço muitos clientes que foram da região onde eu atuo pela EMEA, que foram atingidos, tiveram perdas, né, da sua estrutura, da sua operação, entre hacks, servidores, no-breaks, mas também teve aquele que se adequou ao mercado, essa questão de ter um servidor em nuvem, né? Ter um serviço em nuvem, aonde a unidade dele alagou, né? Ele não tinha como entrar dentro do prédio. A única coisa que ele fez foi pegar o notebook, ir para um lugar onde não estava alagado, e de lá ele tocou toda a operação dele. Justamente porque esse serviço estava hospedado em uma máquina virtual. Perfeito. Bacana. A gente tá se encaminhando para um ponto onde a gente, pegando todas essas situações que a gente colocou, pontuou, né? A gente vai para uma parte onde a gente percebe que o cara que vai instalar, né, o instalador, ele precisa estar certificado e regulamentado. Ele precisa estar habilitado para fazer todas essas instalações, né? Hoje, quais seriam as principais certificações e regulamentações que eles precisariam ter? Né, para quem está nos assistindo pensar assim, poxa, né, se tá crescendo tanto assim, o que eu preciso fazer? Para onde que eu vou? Para onde que eu corro? Hoje, na questão técnica, né, eu vejo primeiro, né, a questão de conhecimento, tanto da parte de elétrica, né, alguma coisa da parte de redes também, é bem importante. Além, lógico, né, principalmente os que prestam serviço para empresas, a questão das NRs, né, NR10, NR35, para a questão NR12, para espaço confinado, se não me engano.
justamente nesse sentido. Mas também a questão de adquirir conhecimento realmente técnico na questão de configuração, né? Então, hoje a MA ela disponibiliza para o integrador dela muitos treinamentos, tantos para alarme, CFTV, incêndio, controle de acesso e algum deles, inclusive, certificação, né? Então, são treinamentos mais elaborados, que normalmente são de mais de um dia, onde o cliente fica apto e certificado pela Intelbras, por exemplo, em Defense, que é um software VMS que faz a gestão de controle de acesso, alarme, CFTV. Faz toda aquela integração que a gente tinha comentado Conversou antes. lá atrás, exatamente. Então, o Defense já é algo mais elaborado, onde eu preciso realmente ter um nível de certificação um pouco maior, até por questão de suporte junto ao fabricante, né? Onde o fabricante exige que a pessoa que venha a necessitar dessa ajuda, ela seja uma pessoa certificada. Porque vão ter termos que são abordados justamente nos treinamentos, que se eu pegar uma pessoa que realmente não tem o conhecimento, o treinamento, ela vai demorar muito mais tempo, talvez ela não vai nem saber fazer, então realmente exige que a pessoa que vai tratar aquele software, aquele VMS, tenha um determinado conhecimento, né? Sim, e até você comentou do Defense. Por o Defense trazer todas as soluções para uma única plataforma, o integrador ele tem que entender de todas essas soluções, né? Senão não vai conseguir fazer um bom trabalho. A própria plataforma online da Intelbras para os treinamentos, onde tu consegue fazer um treinamento em questão de minutos, ter um certificado ali da Intelbras, procurar o que te interessa, o que tu está precisando de conhecimento naquele minuto e fazendo quantos tu quiser, né? É muito, muito interessante. Isso, muito além fácil. de treinamentos, né, pela MA presenciais que a gente disponibiliza para os clientes, a gente tem a questão do próprio canal da Intelbras, como já comentou. Então, eu não tenho como me deslocar, eu não tenho como ir numa unidade, a minha agenda não me permite, mas depois do horário, né, final de semana, aquele tempinho que daqui a pouco tu tá realmente ali, vamos dizer, sem ter algo programado para fazer, como tu já comentou, tu pode ir lá, entrar no site, fazer o teu login e vamos dizer que tu vai ter um projeto ou uma visita lá para falar sobre controle de acesso. E tu tem receio em entrar no mercado de controle de acesso. Entra lá, tem vários tipos de curso, desde o básico, iniciante, até os mais avançados, de vários tipos de produto, desde controladores de acesso só com tag, só com senha, com biometria digital, com biometria facial, aí projetos mais elaborados onde eu preciso entregar eles. Então, eu consigo ter um treinamento a hora que eu precisar, a hora que eu quiser. Se não conseguir presencial, mas através da plataforma da Intelbras. Isso aí. Bacana, bacana. A gente ia abordar um pouquinho também sobre treinamentos, como vocês já falaram até bastante. E tu falou um ponto que às vezes o pessoal diz que não tem tempo, né? Mas é preciso, né? O esforço e pagar o preço, né? Se eu quero crescer, se eu quero aumentar meu ticket, né? Se eu quero aumentar o que eu ganho, eu preciso me desenvolver mais, eu preciso pagar o preço de ir num treinamento. Na questão, trazendo esse ponto, né? O cara que instala o dia inteiro, é viável para ele parar um dia do trabalho dele para fazer um treinamento como esse? Vocês acham que ele sai ganhando fazendo um dia de treinamento ou sai perdendo? Com certeza ele ganha, né? Com certeza. E se ele não fizer isso, ele vai, como a gente comentou, vai ficar defasado. Hoje, tudo caminha para tu vender uma solução e não um equipamento, né? Tu não vender uma latinha e tu vender uma solução para o teu cliente, né? Então, se tu não trabalhar isso, tu não tiver o conhecimento para vender essa solução, não vai chegar um tempo que tu não vai conseguir Sem mais. Sem contar que se realmente o integrador colocar até na ponta do lápis, o tempo que normalmente ele perde procurando no manual, daqui a pouco indo para YouTube, procurando o suporte, procurando informações para realmente entender, esse mesmo tempo ele teria convertido olhando um vídeo tutorial de um treinamento ou até mesmo vindo presencial no treinamento, aonde esse ponto foi certamente abordado e ele já teria descoberto feito, vamos dizer, de primeira, né?
Então, Boa. é um tempo que tu acaba trocando. E ganha credibilidade com o cliente. Porque fica chato realmente, né? Na frente do teu cliente final, tu parar para assistir um vídeo no YouTube... Para ver como é que faz. E aí, aquele cara que te contratou pensando que tu sabe fazer. Exato. E aí, tu começa a ir atrás de recursos de internet e tudo, sendo que por uma questão de tempo para ir num treinamento, resolveria tudo. Então, um conselho que a gente talvez poderia deixar é ter uma programação periódica, pelo menos, né? Não que vai parar 2 dias da semana sempre, toda semana para ficar treinando, não. Mas se programar pelo menos uma vez por mês, um treinamento presencial e, sei lá, um horário do dia que tu consiga fazer um treinamento, né? Porque ele falou, hoje tá fácil. O integrador talvez fazer. vai ter uma dificuldade um pouco maior, porque normalmente a equipe dele é um pouco mais reduzida, né? Ou até, às vezes, é só ele, né? Exato. Ele é o dono, o instalador, o financeiro. Tudo. Esse talvez realmente tenha um pouco mais de dificuldade. Mas as empresas de médio porte ali já conseguem mandar uma parte da equipe, ou até mesmo, às vezes, um responsável técnico para o treinamento, e ele vai ser aquele multiplicador dentro da empresa. Então, ele que vai repassar todo o conhecimento que ele adquiriu dentro da unidade, dentro da empresa. Ou ele pode circular com várias equipes. Hoje eu vou trabalhar com aquela dupla. Eu tive no treinamento lá, descobri que agora a gente não precisa mais fazer isso aqui. Lá no treinamento eles ensinam que fazendo isso aqui resolve aquele nosso problema. Então, no outro dia, ele pode acompanhar uma outra dupla e passar um outro ponto do treinamento. Quando vê, ele vai realmente, literalmente, virar um multiplicador do que ele adquiriu. E cada mês, daqui a pouco pode mandar pode mandar outro funcionário. Quando vê, toda a equipe está adequada, ou pelo menos dentro da empresa, tem aquele cara que vai ser referência sobre aquele determinado assunto. Sim. Então, o Diego vai ser hoje o referência sobre controle de acesso. O Thiago vai ser o cara focado em CFTV. Então, todos os treinamentos voltados a CFTV... é o Thiago que vem. O Luciano vai ser sobre o alarme. Ele vai ser, toda vez que tiver treinamento sobre sensores, centrais de alarme, ele é o cara que vai ir, porque depois ele vai ser um multiplicador dentro da empresa voltado ao alarme. Uma baita dica, né? Para quem pode fazer isso, né? Para quem tem a condição de fazer isso, é colocar pessoas para multiplicar o conteúdo, né? Uhum. Bacana. É até uma questão de continuidade de negócio, né? Sim. A gente está falando em evolução contínua no segmento, e com certeza não vai parar por aqui. Se não houver uma atualização da equipe... A gente pode pegar hoje, né, que muito se fala, por exemplo, em carro elétrico. Um mecânico que está acostumado a fazer aquele conserto do motor a combustão, dentro de alguns anos, o mercado dele cada vez vai reduzir, podendo chegar num ponto de, talvez, praticamente não ter trabalho. Então, se ele não ir lá para trás, né, numa sala de aula, sentar atrás, na frente de um quadro, realmente para aprender adquirir novos conhecimentos, no mercado de segurança, eu vejo que é o mesmo caminho. É a mesma coisa. A gente, sei lá, 15 anos atrás, quando eu vi a minha primeira câmera IP, eu já ouvi alguém dizer que aquilo ali era o futuro e que logo a gente não teria mais o CFTV convencional, com cabo coaxial e tudo mais. Ainda não chegou esse tempo, mas vai chegar daqui a pouco tempo. Então, aquele integrador que não conheceu o básico de rede, né, que não evoluiu um pouco, talvez ele vai ficar cada vez mais para trás e até ao ponto de estar totalmente obsoleto. Por isso é importante, né? Essa parte de redes, inclusive, se tu for ver dentro do âmbito da segurança... envolve todos os produtos, né? Controle de acesso hoje, em algum momento eu tenho que ter algum conhecimento de rede. E em CFTV, em algum momento, nem que não seja na câmera IP, como tu comentaste, sim, mas numa câmera analógica, quando eu envolvo o gravador. Na parte de alarme, para fazer o monitoramento, a parte de aplicativo, sim, também. Casa inteligente, mesma coisa. E rede corporativa ou acabamento estruturado. Nem se fala, então. Então, é verdade. Realmente é um mercado que tem que adquirir conhecimento. Eu ia comentar, porque até no portfólio, se tu pegar o portfólio de sistemas analógicos, sistemas IP, hoje, tu percebe que o mercado ele continua tendo o analógico, mas deixando um pouco de lado e mostrando mais o IP, mostrando mais o que tem de tecnologia de avanço, né? E falando sobre desafios, né?
quais que vocês veem os desafios para quem faz instalação de sistemas de segurança? Quais são os desafios que eles enfrentam hoje? Vocês têm uma ideia do que falar? Hoje eu vejo, né, na questão do instalador, um desafio que ele tem grande é justamente essa questão vamos dizer, da poluição da internet, né? Muitas vezes o cliente acaba ele optando em querer comprar o mais barato, o mais simples, aquilo que talvez ele mesmo configura, mas que não é nem sempre tão seguro, né? A gente conhece vários casos aí de câmeras que tu compra da China, de outros locais, onde facilmente tem hackers que conseguem entrar e acessar as imagens da tua câmera e depois, inclusive, já teve vários casos de roubo de senhas, inclusive de chantagem, dependendo do tipo da imagem que aquela pessoa tem da família, do local. Então, é um mercado que realmente tem essa questão da poluição pela internet e eu vejo que é um desafio por parte dos integradores, dos instaladores, realmente combater, né, esse mercado, se profissionalizando, sendo um diferencial, sabendo argumentar sobre o produto dele em relação ao produto que talvez o cliente queira comprar direto, por que o dele é melhor, o que ele tem de função em relação ao outro, né? Essa questão justamente da garantia estar ali presente com ele e ele daqui a pouco ter que correr atrás, sabe-se de quem, para conseguir uma garantia em cima de um produto importado. Então, esse é um ponto que eu vejo que é uma baita dificuldade que talvez os integradores vão enfrentar, né? Se hoje a gente já tem essa questão da poluição da internet nesse sentido de produto comprado direto, vamos dizer assim, sem qualidade, sem muitas vezes atender nem as normas, né, dos órgãos aqui no Brasil, esse é um dos pontos principais. Mas quanto mais o profissional estiver qualificado, ele vai conseguir diferenciar o trabalho dele dos demais. Então, ele diferenciando o trabalho dele, ele para de vender produto só, e aí ele sai dessa vala de concorrer com a internet, com produto pirata e tudo mais, e ele começa a trabalhar com solução. Ele começa a vender solução, ele começa a vender a expertise dele, o conhecimento dele. Então, aí ele começa a se diferenciar. E as empresas também, elas começam a trazer uma solução diferente, trazer um combo diferente para o seu cliente e também saem dessa vala comum. Uma reclamação recorrente de todos os instaladores é justamente a internet que tu falou. Mas se ele parar de vender um produto, parar de ter um produto como seu carro-chefe e vender o conhecimento dele, a solução que ele entrega, aí ele vai se diferenciar. E é talvez a melhor saída para ele, né, sair dessa vala comum. Uma outra situação também que é um desafio, né? Mas aí envolve novamente a questão do conhecimento. Muitos integradores, instaladores que veem somente o mercado que eles estão habituados a instalar. Eles têm muitas vezes receio de entrar dentro de um segmento onde ele nunca instalou, ou ele acha que não, é mais difícil, envolve mais mão de obra, mais conhecimento, né? Então, aquele cara que sempre instala alarme e CFTV. Aí, daqui a pouco, ele está dentro de um condomínio fazendo uma manutenção, até mesmo uma instalação de CFTV, e surge a oportunidade ali por parte do síndico do condomínio de instalar um alarme de incêndio. Incêndio não vou meter a mão nisso aqui, vou... E aí, muitas vezes, o que acontece? Entra um integrador junto ao condomínio para fazer a instalação do incêndio, que também faz CFTV e alarme. O que acontece? Aquele cara perde tudo. Ele para de prestar serviço para aquele condomínio. Então, hoje, quanto mais tu aumentar o teu leque de portfólio de produto que tu atua, mais mercado tu vai ter. Então, vai ter momentos que talvez o alarme não esteja sendo tão procurado, né, pelos clientes, mas talvez o controle de acesso vai ser. Um exemplo agora que a gente está falando, que nem tu comentou, da enchente. Olha quantos condomínios vão precisar de manutenção na parte de interfonia, controle de acesso, fechaduras, incêndio, né? Porque normalmente a central de incêndio fica num lugar um pouco mais baixo, fica no hall do prédio. Então, imagina o portfólio de produtos, as oportunidades que tu vai ter hoje, tu se qualificando e aumentando mais o teu leque de atuação. Não ficar só no alarme no CFTV. Pensar que alarme CFTV é apenas um dos produtos que tu pode trabalhar, mas que tu pode aumentar indo para controle de acesso, para incêndio
entre outros serviços que ele pode prestar. E por isso que a gente falou lá no começo que as empresas de TI estão ganhando uma fatia desse mercado, porque elas estão dentro do cliente trabalhando com uma solução e elas conseguem trabalhar controle de acesso, CFTV, alarme de intrusão, como uma solução integrada, né? Então, eu já estou lá dentro do meu cliente fazendo a parte de infraestrutura, eu já vou oferecer as câmeras, eu já vou oferecer já posso fazer acesso, eu já posso fazer tudo, né? Eu não vou ficar segmentado apenas a um pequeno nicho ali, só alarme, CFTV ou só alarme, enfim. Eu consigo explanar isso. Tu imagina quanto dinheiro novo tem justamente nesse sentido, né? Isso aí. Onde o cara que nem tu comentou de ser especializado em cabeamento estruturado, se tivesse talvez há 3, 4 anos pensado em entrar nesse mercado, quanto dinheiro, vamos dizer, ele deixou de ganhar? De ganhar. Para alguns vem problema, né? E outros vem oportunidade. Exato. E para a gente estar já para a reta final já do nosso programa de hoje, quais seriam os conselhos que vocês dariam para quem está começando agora? Porque o mercado, a gente até conversava, acho que com o Thiago conversei esses dias, né? O cara que adquire um conhecimento dentro de uma empresa e, né, busca, ele entende que ele pode montar uma empresa e ele construir um negócio. Ou aquela pessoa que vê a oportunidade e começa uma empresa de uma instalação, né? Uma empresa de instalação de alarme, de CFTV. Qual que seria o conselho para quem está começando agora? O conselho que eu dou primeiro, né, a questão, né, novamente, né, bater na tecla da capacitação, do treinamento, né, procurar, né, adquirir conhecimento, procurar um distribuidor, no caso nós, a MA, né, que somos credenciados pela Intelbras. A gente consegue auxiliar ele tanto na parte de conhecimento, treinamento. A gente tem o nosso pós-venda, né, que atende os clientes pós-compra do produto, se ele precisar de alguma situação específica. Não estou achando no manual tal função, procurei informações, não estou sabendo. A gente consegue auxiliar ele remotamente através de um WhatsApp, de um telefone. Então, isso é muito importante, né? Nem todo o distribuidor tem isso para oferecer para o seu cliente. É um ponto bem importante. E, ao mesmo tempo, a questão de pensar sempre em adquirir mais conhecimento e trabalhar com mais linhas de produto, né? Porque, como eu comentei, nem sempre aquele produto que tu vai querer te especializar vai ter mercado a todo momento. Então, a gente pode pegar, por exemplo, muitos integradores aí que trabalham com a parte de alarme, de CFTV, e em época, por exemplo, de verão, trabalham com ar-condicionado. O ar-condicionado, na época de verão, a procura é gigantesca. Então, acontece muitas vezes justamente, eles vão aonde está dando mais mercado. Então, por que não pensar da mesma maneira na questão dos produtos? Então, eu consigo me especializar em alarme, me especializar em CFTV e em controle de acesso. Agora, por exemplo, numa situação agora que a gente está tendo da questão das enchentes, a oportunidade vai ter de alarme, vai ter de CFTV. Mas eu te garanto que a oportunidade de negócios voltada a controle de acesso vai ser muito maior. Incêndio também, né? Pegando o gancho da questão dessa tragédia das enchentes. Quantos comércios vão ter que trocar o seu sistema de incêndio? E o sistema de incêndio tem um diferencial que ainda é um produto que é regulamentado. Então, existe uma norma, a câmera eu posso ou não instalar se eu quiser. O alarme, de certa forma, né? Incêndio não tem. Eu não consigo liberação alvará sem estar com o alarme de incêndio instalado. Então, eu, cliente final, estou deixando de abrir as portas, de arrecadar dinheiro, de atender clientes, porque eu não troquei meu alarme de incêndio. Então, notem que qualquer obra, qualquer comércio, qualquer restaurante que voltar a abrir agora, a primeira coisa vai ser incêndio. Material elétrico, né? Quantas calhas, quantas tomadas, quantos eletrodutos ficaram encharcados aí. Então, mais um portfólio, oportunidade para fazer a instalação aí. Exatamente. Então, se capacitar também com material elétrico. É um produto que vai trazer. E como o Thiago comentou, muitas vezes é um ponto de start do projeto, né? Então, eu estou construindo uma obra civil aqui, onde a primeira coisa é, óbvio, a obra, né? A edificação, a parede, teto, telhado. Mas a parte eletrônica primeira se inicia pelo material elétrico.
Então, se eu for um cara que tiver a capacitação para trabalhar com material elétrico, eu já vou estar lá dentro da obra. Para mim, é muito mais fácil eu ir lá ofertar uma câmera, eu ofertar um alarme, um controle de acesso, uma interfonia, do que eu só trabalhar com elétrica e aí terminou a elétrica, eu não tenho mais o que fazer naquele local. Aí chega um outro integrador que tem capacitação, faz a instalação, quando vê daqui a pouco também tem capacitação em elétrica, aquele cara já não presta mais serviço para aquela consultora, por exemplo. Então notem que realmente é importante a gente pensar sempre em trabalhar com mais de um produto, né? Sim, o conhecimento, como tu falou, permite que tu diversifique tua área de atuação, diversifique teu portfólio. E aí tu consegue atuar em outras áreas, né? Eu acho que a palavra-chave de tudo aqui é conhecimento, né? O cara que adquirir conhecimento, que se atualizar, ele vai ter uma continuidade, ele vai estar ganhando mercado, ele não vai estar reclamando de venda de internet, ele vai estar entregando algo diferenciado para o cliente, que é realmente uma solução, é algo completo. E aquele cara que tem conhecimento, que, né, pratica esse conhecimento, ele pratica aquilo mais rápido. Então, e quando nunca vai ficar dependente de outras pessoas também, então, né? quando tu vê até na questão da própria quantidade de instalação, um cara que nunca instala controle de acesso, por exemplo, talvez ele vai instalar um controle de acesso um no dia, um a cada 2 dias, mas no momento que ele começar a trabalhar nesse produto com esse mercado, pela repetição, pelo conhecimento adquirido, ele vai começar a instalar 2, 3, quando vê talvez 4. Então notem que além disso eu consigo também me tornar mais ágil justamente no processo da instalação. Legal. Alguma dica a mais, Thiago? Não? Acho que era isso, né? A gente falou e bateu bastante nessa questão do conhecimento, né? E né? Uma palavra que eu achei bem importante que tu colocou também é a diversidade, né? Isso. Então, não pensar só num produto, só num segmento. E a mesma coisa que também eu achei bem importante que tu comentou, não ofertar produto, ofertar solução. Ok, então, finalizamos aqui mais um episódio. Eu espero que todos possam ter compreendido, ter aprendido o que a gente falou aqui. Fica nossos conselhos e se for procurar soluções, nos procurem. A gente está à disposição para auxiliar vocês nesse processo. Certo? Ficamos aqui. Um forte abraço a todos.